Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Eu pensei em gravar esse vídeo mais pro começo da semana, mas a semana foi bem caótica, então tô gravando aqui de final de semana pra vocês. E eu decidi, fiquei com dúvida sobre o que eu ia gravar. Eu decidi fazer um vídeo aqui um pouco mais light, até porque eu recebi muitos e-mails recentemente falando sobre essa questão de primeiro semestre, as bombas aí que o pessoal toma, né, nesse primeiro momento na faculdade, o que é normal. Inclusive eu até gravei aquele vídeo, né, em como se adaptar ao ensino superior. E o foco desse vídeo vai ser mais contar a história, né? Então eu vou contar pra vocês um pouco sobre como foi aí o meu primeiro semestre na graduação. É até bom, eu acho, esse tipo de vídeo, porque é um vídeo um pouco mais, digamos, humano, no sentido de que é muito fácil vocês que estão vendo esse vídeo acharem que eu vivo aqui no mundo cor-de-rosa, onde tudo é lindo, minha graduação foi linda, eu não tive nenhum percalço, nenhum desafio, me formei e abraço, né? E a gente sabe que não é bem assim. Esses percalços, essas dificuldades que muitos de vocês estão sentindo agora, eu também senti na minha graduação e olha só, eu me formei. Então vocês também aí vão conseguir se formar. Eu até tava com aquela ideia, né, de fazer alguns vídeos falando sobre momentos da minha graduação. Eu cheguei a gravar uns 2 ou 3 vídeos. Eu também quero ver se eu consigo trazer a minha amiga que fez graduação junto comigo aí. Me acompanhou e me aturou bastante nesses 5 anos. Pra gente contar aí uns episódios nossos bem interessantes daí da gente apanhando juntos na graduação. Mas então vamos conversar um pouco, né? Eu não sei do jeito que eu vou falar pra vocês, então vai ser um vídeo bem espontâneo. Sentem-se, relaxem, coloquem aí 2x se vocês quiserem. E vamos lá então, né? E assim, quando a gente começa uma graduação, independente de qual seja o curso, já existe um certo, digamos assim, medo. Medo em que sentido? Porque é uma mudança assim bem drástica, né? Isso eu já falei, inclusive no último vídeo. No colégio, vocês estão num ambiente bem caixinha de areia mesmo, né? Tudo bem, a faculdade também, de certa forma, é uma caixinha de areia. Mas o colégio é mais caixinha de areia ainda, né? E, inclusive, quando vocês têm algum pepino, por exemplo, lá no colégio, quem resolve são os pais. Na faculdade, quando vocês têm um pepino, vocês já perceberam que quem resolve são vocês, né? Inclusive, vai aqui uma curiosidade. Hoje em dia, por conta de LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados e Afins, os pais nem conseguem mais, né? Mesmo se os filhos pedirem para os pais resolverem as coisas, os pais geralmente não conseguem, a menos que tenha uma autorização, uma procuração oficial e blá blá blá. Então realmente vocês têm que correr atrás das coisas, né? Então essa é uma mudança significativa. Uma outra coisa que é bem interessante é que a gente sabe, muito antes de entrar na faculdade, que a gente vai apanhar lá dentro. E quando eu falo apanhar, é nos mais diversos sentidos, claro. Não fisicamente, por favor, né? Mas assim, a gente sabe que a faculdade vamos tirar notas ruins, né? Então, por exemplo, a gente pega aqui na USP, e é muito engraçado isso. Você pensa, olha, no meu colégio a média, sei lá, 7. Na USP a média é 5. Então, nossa, por mais que a USP seja difícil, eu vou segurar as ondas aí. Eu vou conseguir tirar 5, né? E a gente vê que, o 5 da USP é bem mais suado aí do que o 7 do colégio. Então, realmente, isso é normal, isso é bastante normal, né? Então, tirar nota baixa ao longo da graduação é algo normal. Quando eu falo normal, é no sentido de que isso vai acontecer. Por favor, não tire nota baixa em tudo, porque isso é um grande problema se acontecer. Mas assim, é normal, né? Então, quando eu comecei a minha graduação, primeira coisa, né? Para aqueles que caíram aqui de paraquedas, eu sou formado em engenharia da computação. Então, assim, é uma engenharia. E a gente sabe a fama incrível que as engenharias têm e uma fama, assim, digamos, internacional, de ser um curso puxado, de ser um curso ingrato, de ser um curso que você estuda muito e apanha muito também, porque o seu estudo não necessariamente vai refletir em notas boas, o que é uma grande pena, né? Mas isso acontece sim. Já teve provas que eu estudei pra caramba e que eu fui mal, inclusive, isso não foi no meu primeiro semestre, mas teve uma prova que eu estudei tanto que eu sabia mais que o professor. Eu respondi uma coisa na prova que o professor não sabia e ele me deu 0 na questão, sabe? Hoje em dia é aquilo, né? Tem um lema que eu levei na minha graduação e que eu falo pro pessoal que é o seguinte: o estresse que você sofre hoje, né? No futuro vai virar uma zoeira. E realmente, na boa parte dos casos, isso acontece, né?
Tem vários momentos da minha graduação aí que eu lembro deles, assim, momentos, digamos, estressantes, entre aspas, né? Que eu lembro deles com uma pitadinha de zoeira. Um momento, assim, que aconteceu comigo foi quando o professor decidiu xingar a sala toda gratuitamente. Tipo, naquele momento eu fiquei, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? O cara xingando a sala, né? Hoje em dia, tipo, eu penso, nossa, o cara foi louco, né? Xingando a sala naquele momento, né? Enfim, então coisas que acontecem. Mas assim, é claro, quando eu tava no meu primeiro semestre, nossa, eu pensei, já era, vou tomar um monte de bomba aqui, vou tirar nota baixa, né? Meu primeiro semestre especificamente, até que eu não tirei tantas notas baixas assim, né? Teve um semestre lá, o terceiro semestre do curso de Engenharia da Computação, eu particularmente tenho a impressão de que ele é o semestre mais difícil. Então nesse daí eu tomei umas notas ruins, sim, viu? Inclusive algum dia, quem sabe com a minha amiga, a gente conta um caso bem interessante que teve no nosso terceiro semestre. Mas assim, no primeiro semestre até que eu não tive tantas notas ruins não, mas o medo é real, né? O medo sempre é real. É interessante como essa questão do medo de ir mal nas matérias é algo que às vezes até beira um pouco a irracionalidade. Em que sentido? Você tem uma matéria que claramente aquela matéria é fácil, todo mundo fala que aquela matéria é fácil, e isso existe. Inclusive nas engenharias, tem matérias que assim, aquela matéria é a matéria para você relaxar. Aquela matéria ninguém vai mal, ninguém reprova, enfim. E mesmo assim o pessoal tem medo de ir mal naquela matéria. Isso acontece, sabe? Então assim, o medo de ir mal é uma coisa bastante comum em várias faculdades, em vários cursos, em várias matérias. Desde aquelas matérias mais difíceis, como por exemplo, eu falo bastante cálculo 3. Putz, cálculo 3, ou então no caso do primeiro semestre, álgebra linear 1, que pra mim foi a matéria mais difícil do primeiro semestre, foi álgebra linear 1, porque era uma matéria que eu tava lá na aula, eu tava prestando atenção e eu não entendia nada, assim, o professor falava as coisas, pega aqui um vetor em 6 dimensões, eu ficava, tipo, 6 dimensões? Porque 4 dimensões não aponta pra onde? 6 dimensões vai apontar pra onde? Pro meu cérebro, né? Tipo, pra onde aponta um vetor de 6 dimensões, né? Então, assim, é uma capacidade de abstração muito grande. É muito engraçado, né? Porque quando você está na faculdade, existem aulas que você até pensa, nossa, aquela aula ali foi das duas uma, ou ela foi um trote ou ela foi um delírio coletivo. Aquela aula realmente ela não aconteceu, porque o que foi aquilo que eu acabei de passar, né? Eu não entendi nada. E isso acontece bastante, né? Conversando aí com alguns colegas meus que ingressaram agora na faculdade, né? O pessoal percebeu que na faculdade, claro, tem os professores bons, tem os professores ruins, né? E tem uma figura muito curiosa de professor, que é o professor estrela. Como assim, professor estrela? É o professor que ele é tão bom, mas tão bom assim, o cara ele é tão genial, que pra ele, o genial é o comum. Então ele pensa que todos os alunos são geniais, sabe? Então assim, ele dá uma aula com um nível tão alto, não por mal, porque ele quer sacanear a turma, mas ele acha que aquilo ali é trivial pra turma inteira, e não é, né? Então assim, às vezes você tem umas aulas e você fala, meu Deus, o que é que acabou de acontecer aqui, né? Então isso daí é bastante normal. Um episódio também bem interessante que eu tive no meu primeiro semestre, que eu pensei, nossa, bem-vindo à faculdade eu, né? Inclusive eu tô até para fazer um vídeo sobre isso, né, que eu queria falar sobre as mudanças que a Poli teve aí nesses anos que eu venho acompanhando. Mas assim, ingressei lá na Poli, tinha lá uma disciplina, acho que foi álgebra linear mesmo. E aí tinha lá a bibliografia base lá da disciplina, tem lá os livros, né? Aí eu falei assim, professor, tem como você me dizer aí desse livro aqui, qual que é a página dessa aula? Ele falou, não sei não, dá uma olhada lá. Entendeu? Eu tava tão perdido que eu fiquei cavucando o livro inteiro procurando, não, qual que será que é a aula que tem essa matéria que ele deu lá, né? Então assim, as matérias geralmente, né, tem, quer dizer, geralmente não, todas as matérias, todas as faculdades têm que ter uma bibliografia base. Agora, uma, digamos assim, tabela bonitinha, olha, aula tal, páginas tal do livro, isso daí, a menos quando o professor é muito bonzinho, mas geralmente isso não existe mais. Então realmente tem que se correr atrás. Claro, em alguns casos é muito simples vocês olharem os livros e verem, tá aqui o que o professor deu hoje. Mas dependendo do quão perdido você tá naquela matéria, realmente isso fica uma tarefa aí bem difícil. Foi o que aconteceu comigo em álgebra linear. Inclusive, é até engraçado, porque eu falo pro pessoal, algumas matérias que eu tive na graduação, pra mim, elas foram uma espécie de vácuo, assim, na minha mente. Eu não consigo nem lembrar o que eu tive naquela matéria, né? Por exemplo, pra vocês, Física 4. Então, Física 4, beleza. Eu aprendi relatividade e quântica.
Tá, mas se você me perguntar detalhes, eu não lembro. Assim, foi um vácuo na minha mente aí, né? Eu não lembro, realmente. Passei sem colar, mas eu não lembro. Outras matérias aconteceram isso também comigo, né? Então, por exemplo, a matéria de redes de computadores. Nossa, rede de computadores, matéria específica da computação, é uma matéria que eu tenho uma noção geral de redes, assim, a coisas. Mas, nossa, aquelas matérias pra mim foi quase um vácuo aqui. Espero que os professores que me deram essa matéria não vejam esse vídeo. Mas, assim, realmente, alguns episódios aí que aconteceram comigo e que vão acontecer com vocês, de vácuos aí na mente de matérias, né? Inclusive, tenham cuidado com isso, principalmente pessoal da engenharia, né? Nas matérias do biênio, porque as matérias do biênio, elas acabam tendo um caráter, de certa forma, acumulativo. Então, por exemplo, cálculo 2 vai usar, integral não, desculpa, vai usar limite e derivada de cálculo 1. Vocês têm que manter aí um pouco desse conhecimento. Álgebra linear 2 usa algumas coisas de álgebra linear 1. Física 2 acaba não usando coisa de física 1 porque são áreas diferentes da física. Mas assim, estatística usa algumas coisas de probabilidade. Então tenham cuidado com isso de acabou o semestre, vou esvaziar tudo que tinha na minha mente, né? E vamos começar um novo semestre que na prática as coisas não são bem assim. E isso pode gerar aí alguns desafios adicionais para vocês, um tanto quanto inesperados. Mas assim, uma coisa também para finalizar esse vídeo que eu queria relatar para vocês, né? Do primeiro semestre é o seguinte. Eu entrei, assim como muitos de vocês entraram, com aquele brilho nos olhos, né, de estou na faculdade, meu Deus, aqui é lindo, né, estou na USP, então estou em outra faculdade, estou agora estou agora traçando meu caminho profissional para virar o profissional X aí da carreira X, né, e isso sempre é algo muito bonito que a gente vê, né, muito bonito mesmo. E infelizmente isso é algo que vai se perdendo ao longo dos semestres. Então a gente percebe que o pessoal perde um pouco ou quase tudo, desse brilho no olhar de estou aprendendo coisas novas, estou nesse espaço universitário ao longo dos semestres. Por conta de vários motivos aí que não vale a pena aqui falar nesse vídeo, senão daria pra fazer um outro vídeo só sobre esse assunto. Mas a questão e até um conselho que eu dou pra vocês, né? Tentem não perder esse brilho no olhar de estou aqui, eu conquistei essa vaga, né? Isso é uma coisa que eu sempre falei com vocês, pessoal vestibulando, né? Quando vocês ingressam na faculdade, aquele mérito, aquela honra, né? Aquela glória de conquistei a minha vaga, estou aqui dentro, isso é algo que vocês vão carregar pro resto da vida de vocês. E não percam isso, tá? Porque esse sentimento de conquistei, estou aqui, também vai servir para impulsionar vocês aí, né? Para fazer com que vocês mantenham-se firmes, né? Até nas dificuldades, momentos de dificuldade ao longo da graduação. E que vocês se formem aí, se tornem ótimos profissionais no futuro. Tudo bem? Então o que eu tinha para falar era isso. Até que ficou um vídeo com tamanho grandinho. Se quiserem comentar, conversar aí nos comentários, fiquem à vontade. Vamos nos falando. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.